Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de agosto de 2025. Há datas e datas, a de hoje é especialmente dura. Eu tinha até encontrado aqui um poema, mas eu não consigo nem pensar nesse poema sem engasgar, sem ter lágrimas nos olhos. Eu estou pensando aqui num poema do Vinícius de Moraes, A Rosa de Hiroshima. Há 80 anos, exatamente, a gente inaugurou uma fase maldita, uma fase profundamente lamentável, que a gente inaugurou a era atômica, volatilizando, né, 100 mil pessoas numa fração de segundo. Eu acabei de perguntar para o ChatGPT qual é a temperatura de uma bomba atômica. Né? Então, no instante que a bomba foi deflagrada, né, algumas centenas de metros de altura, ela não caiu no chão, aliás, isso é uma perversidade maior, né? Quer dizer, os caras descobriram que se você quiser realmente fazer estrago, você tem que explodir ela numa certa altura para que o efeito seja mais devastador, mais amplo, não é? Numa fração infinitesimal de segundo, a temperatura chega a milhões de graus. Cria-se uma bola de fogo de centenas de metros de diâmetro com uma temperatura mais alta que o Sol, e para quem estava ali, sei lá, andando, saindo de casa, né, tocando a vida, em Hiroshima, a temperatura chegou instantaneamente a 4.000 graus Celsius. 4.000 graus Celsius. E isso é tão inimaginável que nem sei se o silêncio é a melhor resposta. Né? Há 80 anos nós inventamos uma maneira simplesmente inédita de transformar pessoas em nada, né? Em deletar pessoas sem a menor chance de defesa, sem nem perceber o que estava acontecendo, né? E esse fantasma, infelizmente, continua, esse sol nefasto, essa rosa de Hiroshima, a anti-rosa atômica. E eu não consigo lembrar do poema do Vinícius sem engasgar, perdão, mas a gente continua com essa espada de Damocles em cima do pescoço de todos nós, né? Recentemente eu comuniquei aqui para vocês que o Trump tinha mobilizado submarinos nucleares por conta de alguma ameaça russa. A Coreia do Norte tem armas nucleares, o Irã tem armas nucleares, Israel tem armas nucleares. Então isso não é que a gente aprendeu alguma lição, na verdade a coisa ficou pior. Qualquer coisa que aconteça hoje vai ser numa escala ainda mais bárbara e cretina e injustificável do que aconteceu em Hiroshima. Então isso dá o que pensar. Eu não vou conseguir, infelizmente, porque eu acho que eu sou muito manteiga derretida, eu sou muito coração mole, eu não vou conseguir me estender muito mais nesse assunto, mas fica aqui para a gente lembrar, ou para a gente pelo menos refletir, né, aonde que o delírio de algumas pessoas desalmadas, né, o delírio de militares, que eu não sei porque existem militares no mundo, né, aonde eles podem nos levar, né, e continuam nos levando, e a gente continua aí sujeito a um belo dia sair de casa para comprar seu pão e virar plasma, né, virar de uma hora para outra nada, né, devolver os nossos átomos para o universo da maneira mais brusca possível. Então, já não basta a gente lembrar que isso já aconteceu, que a gente foi capaz de fazer uma coisa parecida, mas vale lembrar que 80 anos depois, isso ainda é um risco, ainda é uma ameaça, ainda é visto como uma solução, não é? E vamos mudar um pouco aqui, acho que um pouco seguindo, já que eu comecei aqui falando de temperatura, eu comecei o dia hoje vendo um vídeo que talvez interesse para quem gosta de fotografia.
ou para quem gosta de vídeo também. Eu sempre gostei de fotografia e eu lembro que lá atrás, né, quando fotografia você tinha que comprar filme, película, né, você tinha que comprar um filme para a luz do sol ou um filme para a luz incandescente, né, porque a luz do sol ela tem, né, um perfil completamente diferente de cores do que a luz incandescente. Quando você tem uma lâmpada, na época era tudo lâmpada incandescente, se você se equivocasse, se você fosse usar um filme de luz solar num ambiente doméstico com luz incandescente, ia ficar tudo laranja. Vice-versa, se você pegasse um filme para uso interno, doméstico, e você usasse na praia, ia ficar tudo azul de uma maneira insuportável. Então, era um erro, muito difícil de você corrigir naquele momento, não é? Mas aí quando vieram as câmeras de vídeo, mesmo as câmeras analógicas, você já tinha, as primeiras câmeras, quando eu comecei a trabalhar em TV, você tinha um controle ali do que a gente chamava de temperatura de cor. Qual é a temperatura da cor, né? A gente está trabalhando com luz do sol, que corresponde a uma temperatura mais alta da fonte de luz, ou a gente está trabalhando com luz incandescente, uma temperatura mais baixa, então você acertava, o que a gente chamava de acertar o branco, né? Porque o olho da gente faz isso automaticamente, né? Eu me lembro, eu era garotinho, eu lembro que uma vez meus pais tinham comprado um apartamento na praia, e foi a primeira vez que eu percebi, acho que a gente devia estar andando na calçada no final do dia, devia estar começando a anoitecer, final do dia, aquele céu muito azul ainda, não é? E eu olhei para dentro da janela do apartamento, eu estava completamente alaranjado, eu achei aquilo estranhíssimo, falei, nossa, o que está acontecendo em casa? E quando eu olhei a minha volta na rua, tudo parecia normal, né? Quando eu subi para casa, eu cheguei em casa, estava tudo normal, e eu olhei para a rua e a rua parecia estupidamente azul, né? Simplesmente que o olho da gente regula, só dá um tempinho, né? Ele consegue acertar, ele consegue compensar as cores de acordo com a temperatura da fonte de luz, né? Então as primeiras câmeras de vídeo tinham isso, então isso para mim já era uma coisa bastante incorporada, eu sempre gostei de operar câmeras. Então, quando vieram as câmeras digitais, mesmo as de fotografia, elas tinham essa possibilidade, que era você definir qual era a temperatura da cor. A gente chama de temperatura porque se você pegar uma bola de ferro, tá cheio de vídeos no YouTube fazendo isso, o cara pega uma bola de metal, começa a esquentar, durante um bom tempo não acontece nada, aí ela começa a ficar avermelhada, ela começa a brilhar, e quanto mais se aumenta a temperatura, mais a cor vai se tornando cada vez mais alaranjada, amarelada, branca e praticamente azulada, porque quanto mais alta a temperatura, né, mais alta a luz que é emitida, ela começa a ter mais energia, quanto mais energia, a frequência é mais alta, quanto mais alta a frequência, mais azulada ela aparece, então é isso. Então quando você tem coisas com a temperatura mais baixa, a energia mais baixa, a luz que ela emite prepondera nas cores de energia mais baixa, que é vermelho, alaranjado e tal. Quanto mais alto mais prepondera a luz de energia mais alta, que aí vai no azul, violeta e assim vai. Certo? Então, o que acontece é que câmeras hoje, você já deve ter percebido isso, tem um ajuste de cor. Normalmente é um ajuste grosseiro, luz do sol, luz nublada, luz de lâmpada fluorescente, tem lá. Ou então, se você quiser ser um pouco mais técnico, você pode selecionar a temperatura, você pode ir mudando, tá? 3.200, 3.300, 3.400, 3.600, 5.600, você já deve ter visto, alguns de vocês já devem ter visto isso. O que é muito interessante é que quando você ajusta a temperatura assim, linearmente, você vai subindo a temperatura em graus ali para acertar a cor, isso se dá em incrementos iguais, você vai de 100 em 100, 3.200, 3... A minha câmera faz isso. Mas tem um vídeo muito legal do Minute Physics dizendo que isso não corresponde à maneira como o olho humano percebe as cores. Porque à medida que se você aumentar, for variando ali, né, na rodinha ali da câmera, variando, você começa a perceber que no começo, se você muda de 3.000 para 3.200, nossa, é uma diferença grande. 3.200 para 3.300 é uma diferença muito grande. Mas se você muda de 8.000 para 9.000, cara, você quase não percebe a diferença, porque a nossa percepção não é linear. A gente percebe as cores, a variação das cores, de uma maneira que não é linear, é 1 sobre x.
né? Então, a câmera tem um ajuste que, em princípio, é linear, o seu olho não funciona de uma maneira linear, então isso poderia ser um pouquinho menos estúpido, porque as câmeras, quando você ajusta a luminosidade, né, o olho humano percebe a variação de luminosidade de uma maneira que também não é linear. Né? Se você dobrar a luminosidade efetivamente, o olho não percebe exatamente como dobrando. A gente percebe de uma maneira logarítmica, não é? A gente não percebe de uma maneira linear. Mas quando você ajusta na câmera a abertura, né, você passa da abertura, sei lá, 1.4 para 2.8 para 5.6, você está o tempo inteiro dobrando para compensar justamente essa questão perceptiva de como a gente percebe a variação de luminosidade. Ok, eu acabei de perder 5 minutos do seu tempo se você não tem interesse em coisas tão técnicas assim, mas é interessante a gente entender um pouco de como funciona a nossa percepção visual. Ela não é exatamente igual à maneira como uma câmera funciona, né? O nosso olho percebe as cores e percebe a variação de luz de uma maneira um pouco diferente. Eu vou falar já também de uma outra questão muito interessante, que é olfato. Mas já que a gente está falando de cores aqui, tem um vídeo muito interessante sobre as cores do impressionismo. Ele pega um quadro do Monet, se eu não me engano é da National Gallery de Londres, eles têm um trabalho extraordinário, acho que é deles esse vídeo. Eles pegam um vídeo do Monet, que é uma estação de trem, acho que é a Gare Saint-Lazare, se eu não me engano, e o Monet, ele pede licença lá para os caras da ferrovia para, olha, eu posso pintar aqui? Pode, tal, porque ele está maravilhado com essas máquinas novas, soltando fumaça para tudo quanto é lado, aquela barulheira mecânica, vapor, né, engrenagens, rodas, trilhos. E ele senta ali, fica de pé ali com o cavalete dele, pinta a coisa toda, e é um quadro extraordinário, né, belíssimo e tal. Só que o que você talvez não perceba é que ali tem algumas revoluções técnicas, e a revolução técnica ali não é necessariamente a termodinâmica, né, a siderurgia, né, as ferrovias, as máquinas, não é a energia do vapor, são as tintas. O que acontece é que no século XIX começam a surgir tintas que não existiam antes. Né? Tudo que era pintado até então era feito com algum tipo de pigmento. Muitas vezes o pigmento, o próprio pintor, ele moía, ele pegava uma substância qualquer, moía, misturava com, sei lá, gema de ovo, óleo, sei lá, aquelas coisas de louco, e uma receita caseira. Ele fazia as próprias tintas a partir de um pigmento. Né? Os artistas faziam isso. E a química começa a se desenvolver no século XIX e você começa a descobrir maneiras industriais de produzir cores sintéticas que não existiam antes. E você pode comprar isso num tubinho, você já compra um tubinho pronto. Aliás, um parêntese aqui, né, uma das razões pelas quais as pinturas do Van Gogh, que é também mais ou menos a mesma época, final do século XIX, né? O Van Gogh, ele era tão generoso, né, com as tintas, você vê que o cara usava a tinta torto e a direito, né, é porque ele estava encantado com essas tintas novas que vinham em tubinhos. Algumas delas eram tão novas que ninguém sabia que elas, com o tempo, elas iam se alterar. Muitas das cores do Van Gogh, infelizmente, se alteraram, porque essas tintas não eram resistentes à ultravioleta, já que a gente está falando aqui, né, em radiações, em luz do sol. Né, algumas cores se perderam, mas de qualquer maneira era uma novidade incrível, né? Você pegava ali o tubinho, já saía cores que, nossa, extraordinárias, amarelas incríveis, verdes incríveis, azuis incríveis, né? Tudo feito industrialmente. Né? E o Van Gogh tinha um patrono, tinha alguém bancando essa história toda, que era o irmão dele, o Theo. O Theo era um cara bem sucedido, um cara que tinha dinheiro, né? E ele bancava essas coisas, essas tintas todas para o Van Gogh. Por isso que o Van Gogh conseguia ser tão generoso. Quando você vê aqueles quadros que parece que o cara passou requeijão ali na tela, você percebe a textura, né? O emplastro, que chama emplastro, nunca sei muito bem. Pois bem, é porque ele não precisava se preocupar com pagar a conta das tintas, porque o irmão estava pagando, porque devia ser caro. Não é? Então você tem nesse momento o surgimento de tintas, de recursos que não existiam antes. Tanto que quando no salão de Paris, aqueles salões que a França fazia, com aqueles pintores clássicos, tal, quando começam a surgir pintores que estão usando essas novas cores, que são cores muito mais gritantes às vezes,
a reação da crítica nossa, os caras passam mal, porque onde já se viu, isso é um escândalo. Os caras estavam mais chocados com o tipo de cor que estava sendo usada do que necessariamente com a inovação artística. Realmente o uso de algumas cores era completamente chocante. Então, voltando para esse quadro do Monet, que eu acho que recomendo que vocês assistam, vale a pena, uma boa parte do quadro está sendo pintada com pigmentos tradicionais, com tintas que poderiam ter sido usadas 100 anos antes. Mas algumas cores específicas ali nos lampiões, alguns acentos, alguns detalhes, elas correspondem a tintas sintéticas. Então, o que você está vendo ali, para gente que está super acostumado com todos os tipos de cores a preço de banana, você nem se preocupa mais se aquele azul, aliás, eles chamam a atenção também para um tipo específico de azul, que era feita com um mineral que vinha do Afeganistão, que é o lápis lazuli, era um azul tão precioso que você só usava em casos extremos, para pintar a roupa da Virgem Maria. Então, se a Virgem Maria é pintada de azul, não é porque ela é azul, é porque simplesmente os caras quiseram escolher o pigmento mais caro possível e imaginável, que era o lápis lazuli. Agora, azul, tanto faz, você compra em qualquer esquina. Então, eu perdi um pouco. Mas quem olhava aquele quadro do Monet não está vendo só ali uma inovação social, que é o transporte ferroviário, ou uma inovação tecnológica, que são as máquinas a vapor, ou a introdução da poluição do carvão, que vai provavelmente transformar Paris num pesadelo como Londres. Não, as pessoas também estavam vendo ali algo que para a gente não é mais visível, que é a inovação de cores que antes não existiam numa pintura. Eu acho muito interessante, já que a gente está falando aqui de coisas invisíveis e cores, o que a gente percebe, o que a gente não percebe, tem um canal que eu gosto, por uma razão nerd absoluta, que é o canal chamado Slow Mo Guys, que são os caras que fazem vídeos em câmera lenta. São dois tontos, são engraçados, são divertidos, são meio infantiloides, mas eles têm umas câmeras inacreditáveis que conseguem registrar os eventos mais insólitos, numa velocidade que cada vídeo a velocidade aumenta, é mais assustadora em termos de captura. Pensa, uma câmera de vídeo, quando eu trabalhava em TV, eram 30 quadros por segundo, continuam sendo 30 quadros por segundo, os caras conseguem fazer 5 milhões de quadros por segundo. Então, realmente o negócio é intenso. E aí, dessa vez, tem um vídeo muito interessante que eles vão para uma instalação subterrânea, em que eles vão gravar uma coisa que parece ser promissora. Eles vão pegar um filamento de metal, se eu não me engano de níquel, um fio de cabelo quase, vão segurar esse fio de metal em dois jacarezinhos ali e vão descarregar 50 mil volts. Eles botam ali um capacitor gigante que vai descarregar 50 mil volts naquele fio fininho. Isso, adivinha o que vai acontecer? O fio vai queimar. O que me faz lembrar, e para quem é um pouco mais velho, vai lembrar também de lâmpadas incandescentes fazendo puff, simplesmente queimando diante dos seus olhos, ou é porque você colocou no 220, ela era 110, ou simplesmente porque ela passou da idade. Ela simplesmente ela tinha lá um filamento de tungstênio. Tungstênio é um metal que aceita uma temperatura altíssima sem derreter, mas chega uma hora que o tungstênio também não segura e vaporiza e é isso. Não era nada muito espalhafatoso, era bem discreto. Eu falei, aí ele pega e faz uma simulação com uma câmera normal. Ele pega lá o fiozinho, liga a descarga, faz puff, ok. Aí você fala, qual é a graça dessa história? Não vi absolutamente nada. Não vi nada porque o nosso próprio olho trabalha em quantos quadros por segundo? Menos de 30. Trabalha em uns 20 quadros por segundo, talvez 16 quadros por segundo. A gente não vê a realidade com tantos quadros por segundo assim, porque, como qualquer raríssima que se preza já sabe, o nosso cérebro não dá conta. A nossa visão da realidade, ela passa por várias limitações do nosso hardware, não é mesmo? Pois bem, então eu não tinha visto nada ali, mas a hora que eles começam a acionar aquelas câmeras incríveis, acho que eles vão chegar num certo momento a 5 milhões de quadros por segundo, ou seja, vão pegar coisas que acontecem numa fração
infinitesimal, nanosegundos, né, 0,000, pois bem, é incrível, porque aquele fiozinho inexpressivo, aquilo vira em câmera muitíssimo lenta, parando ali quadro a quadro, uma coisa cósmica. Ele simplesmente começa a brilhar, né? O metal começa a se volatilizar, ele cria uma nuvem, né, de metal vaporizado incandescente, você vê as ondas de choque se propagando pelo fio. É um espetáculo quase bíblico, não é? E que você só vê, porque aquilo alcança uma temperatura altíssima, aquilo emite uma luz inacreditável, aquilo em câmera lenta é glorioso. E a questão é, com aos olhos nus, a olho nu, você não vê nada, não vê nada, não vê nada. Aquilo aconteceu diante dos seus olhos, mas toda essa glória, toda essa potência, todo esse brilho, é tão rápido que você não vê. Isso, para mim, é bastante desconcertante, porque você está olhando e você simplesmente não vê. Assim como você não vê quando você liga, sei lá, uma lâmpada de LED em algum lugar, né? Você acha que você está vendo tudo bacaninha, aí você vai lá no dimmer, diminui um pouco a luz para não ficar tão brilhante, mas na verdade essa luz está acendendo e apagando muito rápido, mas você não percebe. Né? Você não percebe porque seu olho não consegue pegar essas coisas que são tão transitórias assim, né? Esse piscar de olhos. Então, eu achei interessante para quem gosta de câmera lenta, né? Mas acho que também de visuais realmente magníficos, né? Mas acho que isso também mostra um pouco a limitação da nossa percepção. Né? O que a gente está sempre achando que é tudo muito natural, que é tudo muito... que a gente está percebendo absolutamente tudo, não é bem assim, e eu vou encaixar isso num outro sentido humano, que na verdade é um sentido mais ancestral, talvez seja o sentido mais antigo, que é o olfato. Um episódio aqui, se eu não me engano, do Science Friday, ele está conversando com da revista Quanta, é da revista Quanta. Ele está entrevistando uma moça que lançou um livro sobre a questão do olfato. Olfato, ou seja, você perceber, né, substâncias químicas e o seu cérebro atribuir isso, sei lá, uma sensação, né, porque você tem as substâncias químicas, mas você tem a sensação, né, porque se você estiver resfriado, vai ter as mesmas substâncias químicas, você não vai ter sensação nenhuma. Se você teve Covid, você também não vai perceber nada. Então, existe a química e existe como o seu cérebro interpreta isso. Mais ou menos como as cores. O seu cérebro está pintando, ele olha para o mundo e ele faz um joguinho de colorir. Ele está vendo frequências diferentes, ele vai pintar com coresinhas. Né, inclusive com cores que não correspondem a frequência nenhuma. Não existe a frequência do rosa, não existe a frequência do marrom, né, não existe... Se você misturar a frequência do amarelo com a frequência do azul, ele não consegue ver as duas frequências separadas, ele vai ver a cor verde, embora ali não tenha verde nenhum, é o que a gente está vendo. Então, o cérebro está fazendo esse joguinho de colorir, certo? Certo. O olfato faz uma coisa parecida. Porque, veja bem, quando você fala, o cheiro da rosa, né? Vamos pensar na rosa de Hiroshima, anti-rosa atômica. Né? O cheiro da rosa, uma rosa de verdade, são centenas e centenas e centenas de substâncias químicas diferentes, né, que os nossos sensores olfativos percebem, e essa combinação dessas centenas de substâncias diferentes é a rosa, ou o capim cortado, ou a maçã, ou o cheiro de quem você ama ao acordar, ou o cheiro... Isso que a gente atribui, né? Você fala, pensa aí no cheiro da banana, né? Não é uma substância só, aquilo é um mix gigante, porque o nosso nariz tem aproximadamente 400 tipos de receptores, 400 tipos de receptores diferentes para substâncias diferentes, substâncias que são voláteis, né, que são aromáticas, né? E aí a combinação desses 400 sensores é que dá a sensação do olfato. É muito interessante, o olfato essa sensibilidade química, não é? Química, ela é muito antiga, porque isso vem do tempo das bactérias, né? Das primeiras formas de vida, elas têm que conseguir identificar para que lado que está a comida, para que lado que não está, onde é tóxico, onde não é, né? Tanto é que o seu olfato, os outros sentidos do seu corpo, eles normalmente passam por uma instância ali, que se eu não me engano chama tálamo,
e tenta organizar um pouco para tentar dar uma ideia do que está acontecendo. E aí depois ele passa para frente. O olfato passa reto. O olfato, a reação do olfato a um cheiro é muito mais rápida e muito mais profunda, porque é um dos sentidos mais ancestrais, é um dos sentidos mais antigos. Não é? Então, por isso que você tem, não sei se você leu Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, né? O livro todo começa porque o cheiro e o sabor de umas madeleines que eles estão comendo começa a evocar memórias muito vívidas da sua juventude. Isso acontece com qualquer um aqui, né? Um cheiro basta, um perfume qualquer basta para trazer à tona uma memória bastante intensa por causa disso, porque o olfato é um dos sentidos mais arcaicos, mais antigos, e ele tem praticamente uma ligação direta com a nossa memória. Curiosamente, a gente tinha... Isso é engraçado como as coisas estão se encaixando em ciência, né? A gente tinha comentado no episódio anterior que os neurônios humanos, eles têm uma capacidade estranha de reconhecer conceitos. Então, se eu penso na minha avó, então, curiosamente, a minha avó é um monte de coisas, certo? É um monte de histórias, é um monte de percepções, é um monte de lembranças, mas o que os cientistas estão percebendo ali, que no nosso cérebro, alguns neurônios acabam virando o neurônio do conceito de alguma coisa, o neurônio da minha avó, o neurônio Então, quando eu penso na minha avó, aquele neurônio acende e mais um monte de coisas. Então, tem neurônios para conceitos de mesa, conceitos de porta, conceitos, o que é muito curioso, né? Quer dizer, é como se o nosso hardware tivesse se organizando de uma maneira mais eficiente, e isso acaba dando origem até a como a gente categoriza as coisas, as palavras que a gente inventa, né, os rótulos que a gente cria, eles não são arbitrários, porque o seu próprio hardware, o seu próprio equipamento cerebral está se organizando dessa maneira. E isso inclui também o perfume. É muito engraçado porque se você cheira uma banana, acende um neurônio banana, mas esse mesmo neurônio da banana também vai acender se eu falar a palavra banana, ou se você vira a imagem de uma banana, ou se você escorregar numa banana, provavelmente. Não é? Então, muito curiosamente, né, você tem neurônios, conceito, por assim dizer, para alguns perfumes. Eu achei essa história simplesmente genial. Eu vou conectar isso com uma outra história interessante que eu achei tão improvável. Isso foi mencionado en passant, né, já que a gente falou aqui da França, né, foi mencionado de passagem nesse episódio, que existe um momento quase que milagroso na história do planeta, na história da vida desse planeta, que é a explosão cambriana. A explosão cambriana não foi uma bomba atômica, não foi militares americanos vaporizando cidadãos japoneses. A explosão cambriana foi uma explosão de vida. A vida estava indo algum certo ritmo, até algumas centenas de milhões de anos atrás, e aí quando entra o que a gente chama de período cambriano, a vida surta, você começa a ter inúmeras formas de vida, né? Criaturas muito mais complexas, predadores, presas. O que aconteceu que de repente você tem essa explosão de vida? A gente já mencionou aqui uma das hipóteses, que era justamente o fato de que surgem criaturas que estão revirando, são praticamente minhocas, que estão revirando o fundo dos oceanos, estão areando ali o fundo dos oceanos. Isso está mudando completamente a química, isso propicia mais nutrientes, então quem sabe essas minhocas tornaram os oceanos muito mais férteis em termos de vida. Mas tem uma outra hipótese muito interessante, que é a seguinte: um pouco antes dessa explosão cambriana, quer dizer, muito antes disso, algumas criaturinhas descobriram como fazer fotossíntese e começaram a produzir oxigênio. Não tinha oxigênio livre na atmosfera. Oxigênio é uma coisa que muito rapidamente se conecta a alguém. O oxigênio não fica sozinho muito tempo, né? Mas eles começaram a produzir numa quantidade tão grande que isso começou a alterar a atmosfera, e isso começou, e aí vem a parte mais interessante, a atmosfera começou também a alterar os oceanos. Os oceanos passaram a ter muito mais oxigênio. Se tinha oxigênio nos oceanos, o oxigênio começa a reagir com partículas, de repente, de ferro e de outros metais que estavam em suspensão. Elas vão oxidar, elas vão precipitar para o fundo. Então, o que acontece? Resumindo, o resumo da ópera aqui. Até então, os oceanos eram provavelmente turvos. Eles eram provavelmente
opacos, eles não eram de água transparente porque tinha muita coisa em suspensão. Na hora que o oxigênio começa a ser mais abundante, tudo isso começa a oxidar, vai para o fundo, a água começa a ficar mais transparente. No que fica mais transparente, você tem mais luz ainda para as criaturas fazerem fotossíntese. E isso vai tornando o mar cada vez mais transparente. E aí tem uma questão interessante que é a seguinte: se o mar é transparente, significa que as criaturas agora podem se beneficiar se elas começam a enxergar melhor. Porque até então o olfato bastava, não dava para enxergar patavina. Então como é que você faz? Você se direciona pelo olfato, por coisas químicas. Se a água fica mais transparente, se você tem mais luz, vale a pena então você começar a valorizar quem enxerga. E você começa a ter criaturas que enxergam, criaturas que começam a poder caçar, e vão ter medo de serem caçadas. Então você começa praticamente uma corrida armamentista, que não é a corrida armamentista da Guerra Fria e as armas nucleares, mas é uma corrida armamentista de diversificação das espécies, simplesmente porque o mar se torna mais transparente, você tem mais oxigênio, você tem mais energia, e essa livre concorrência aí faz com que a vida realmente exploda em termos de diversidade. Eu vou dar um link aqui para uma conversa com o ChatGPT em que ele explica um pouco isso. Eu nunca tinha pensado nisso, que à medida que o mar se torna mais transparente, você começa a ter uma outra dinâmica, uma dinâmica de quem enxerga, quem não enxerga, quem enxerga mais longe. E aí eu vou conectar isso com outro episódio, uma outra história que eu acho que eu não tinha comentado com vocês, que era sobre o surgimento da cor na vida do planeta, porque hoje você tem cor pra caramba de tudo, tudo é colorido, tudo é super, as flores, os insetos, os pássaros, a gente enxerga a cor, cachorro não enxerga muito, né? Mas, pois bem, quando que cor se torna alguma coisa útil ou interessante nesse planeta, né? Então as primeiras criaturas que começaram a perceber variações de cor ou cores diferentes, essa cor era a cor, sei lá, o mar é mais marrom, o mar é menos marrom, aqui tem uma substância mais tóxica, era a cor que as substâncias tinham. Então se você conseguisse reconhecer uma coisa ou outra, legal, sorte a sua, você sobrevive melhor, né? Mas com o tempo, a cor começa a ser não só um sinal de alguma coisa, mas começa a simbolizar. Então, os animais vão começar a ficar coloridos para simbolizar que eles são, sei lá, férteis, ou eles vão ficar coloridos para simbolizar que eles são venenosos. As plantas vão começar a ficar coloridas para sinalizar para os insetos, e os insetos vão enxergar essas plantas coloridas e eles também vão começar a usar cores, não só para eventualmente evitar predadores, mimetismo, ou então para se destacar para os parceiros, aí a seleção sexual, ou então para sinalizar que eles são completamente tóxicos, que nem taturana, e aí, veja só, as cores começam a fazer parte de uma comunicação. A cor não é mais um atributo de da terra ou de uma substância qualquer, a vida começa a se apropriar da cor como uma maneira de expressar, de comunicar, de sinalizar, de simbolizar, e isso só vai se diversificando. Com o tempo você tem os pássaros vão se tornando coloridos, você tem criaturas que enxergam cada vez mais cores, e nós não somos a criatura que enxerga mais cores, tá bom? Tem um camarãozinho lá que enxerga, a gente enxerga 3 cores, o camarãozinho enxerga 12, né? Tem 12 sensores diferentes, eu já esqueci os detalhes. Mas é muito interessante a gente perceber o quanto alguns fatores ambientais, algumas mudanças em que a vida vai alterando o planeta vai alterando a vida vai se diversificando, vai criando sentidos que não existiam antes, né, até você chegar, obviamente, numa espécie que é capaz de criar sensores em que você consegue regular a temperatura de cor, né, em que você consegue fazer câmeras também que são capazes de capturar um movimento simplesmente fascinante que escapa à nossa visão, porque é rápido demais, né? E também criaturas que conseguem botar lá câmeras para registrar, né, a temperatura de milhões de graus de uma bomba atômica que está transformando pessoas em plasma num piscar de olhos. Mas nós também somos a espécie que, como Vinícius de Moraes, conseguem escrever um poema que eu acho que eu sou incapaz de ler,
eu vou tentar ler pelo menos um pedaço, porque realmente eu não tenho estômago e não tenho, e não quero ter, quero continuar. Está aí uma coisa que eu não quero perder, né? Eu não quero perder essa fragilidade. Não, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.